Fala galera das automações, olha eu aqui novamente em mais um vídeo no canal para você que quer viver automações, para você que quer entender como criar esse processo de automação utilizando ferramentas para gerenciamento do WhatsApp. Eu estou trazendo um vídeo todo especial hoje para você, que é como você montar uma estrutura de WhatsApp para um lançamento. Eu vou dividir, já digo de antemão aqui que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito longo, porque senão vai dar mais de 1 a 2 horas aí de vídeo e deixar vocês cansados. Nesse primeiro processo eu vou dividir entre gerenciamento de grupos e depois comunicação no individual. Tá? A gente vai falar sobre funil, sobre carrinho abandonado, como você criar todas essas integrações. Então nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu vou focar apenas em a gente criar uma estrutura de lançamento utilizando grupos de WhatsApp ou comunidade. Você vai entender quando a gente se aprofundar nesse vídeo. Fechou? Bora pra vinheta. Maravilha, galera! É exatamente isso. Esse é um vídeo que vai te auxiliar a fazer o processo de gerenciamento de grupos de WhatsApp para um lançamento. Esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo será sobre comunicação no individual para o lançamento, utilizando o WhatsApp e algumas ferramentas. Então, o que eu fiz aqui para você? Eu vou mostrar aqui na minha tela. Eu criei aqui no Keep, tá? O Keep é uma ferramenta do Google que ele faz lista de tarefas. Eu vou depois criar um Trello com isso aqui e vou disponibilizar para vocês. Eu vou pedir só para vocês entrarem aí e comentar. Eu quero que eu mando para vocês aí essa lista do Trello, compartilho com vocês e vocês vão ter acesso a essas informações aqui lá no Trello. Eu fiz aqui essa lista aqui para mostrar para vocês qual é a estrutura que vocês precisam para fazer o lançamento com grupos ou comunidades. Aí você vai entender e você vai decidir esse processo, tá? Bora lá para minha tela, sem muita enrolação. Eu estou aqui com o meu Keep aberto e eu criei essa lista, essa estrutura para você identificar quais são as tarefas necessárias ou tarefas básicas para você fazer o gerenciamento do seu lançamento utilizando grupo de WhatsApp ou comunidade. Beleza? Bora lá então. Essa aqui é a estrutura de WhatsApp para lançamento. O que você precisa para poder executar essa estrutura? Você como gestor de grupo de WhatsApp ou gestor de automação de um lançamento, você precisa fazer. Você precisa criar uma lista semelhante a essa e você vai identificar todos os pontos que você precisa executar durante o processo de lançamento. Eu coloquei então aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar com o lançador ou com o estrategista qual é a expectativa de captação de leads ou de leads captados. Quantas pessoas o estrategista, de acordo com o conhecimento que ele tem, ele acredita que esse lançamento, com esse lançamento desse expert, vocês vão captar. Então, essa é uma informação que é muito importante para você que é gestor de grupos de WhatsApp de um lançamento. Por quê? Com base nesta quantidade, você vai identificar a quantidade de grupos ou comunidades que você precisa criar, a quantidade de chips que você precisa ter, né, de números cadastrados no WhatsApp, contas de WhatsApp que você precisa ter. Você vai identificar, por exemplo, qual é o sistema que você vai utilizar, vai pesquisar aí os custos-benefícios, como é que você consegue utilizar cada ferramenta, se você pode utilizar só uma ferramenta, você tem que utilizar mais de uma. Então, isso é algo que você precisa levar muito em consideração. Essa parte da reunião com o estrategista e com a equipe, para você ter essas informações à mão e tomar algumas decisões junto com a equipe. Tá legal? E aí, depois disso, já vem a segunda parte, que é decidir qual o sistema de processo para gerenciamento de grupos de WhatsApp você vai utilizar. E aí você já vai pensar tanto no sistema para gerenciamento de grupos, quanto para o sistema de comunicação no individual. Porque tudo isso aqui vai depender das funcionalidades que cada sistema oferece, para que você execute a estratégia que o estrategista desenvolveu junto com esse expert. Esse é o terceiro item. Com base na informação que você já tem, certo? Você vai começar a preparação de todo o processo. Tá? O que é essa preparação do processo? Você precisa identificar, por exemplo, quantos chips eu preciso comprar para executar esse projeto de lançamento. São 5, 10, 20, 30, 40, 50. Tudo depende dessa informação que você vai pegar nessa primeira reunião. Tá? E aí você vai definir quantos chips, qual a operadora que você vai utilizar para fazer,
sendo que você precisa estar muito preocupado com o processo de cadastramento desses chips. Tá? Lembrando que cada operadora aceita até 6 números cadastrados em um único CPF. Então você precisa pensar nesse processo. Eu vou precisar de 40 chips. Cara, como que eu vou fazer esse processo de cadastro dos meus chips nas operadoras? Então você tem que pensar muito bem nesse processo, tá? Lembra do que eu falei? Cada operadora aceita até 6 chips cadastrados em um único CPF. Então você pode pegar 6 chips da Claro, 6 chips da Oi, 6 chips da Vivo e 6 chips da TIM, por exemplo. Então, vamos lá. Olha como essa primeira ação, essa reunião, de você identificar, junto com o estrategista ou com o lançador, a quantidade de leads esperados, como isso é importante. Tá? Vai determinar todo o processo que você vai executar como gestor de grupos de WhatsApp e automação de WhatsApp. A segunda coisa que você vai fazer é definir se irá utilizar aparelhos celulares físicos ou emuladores. Você precisa levar em consideração o seguinte: para que serve basicamente os aparelhos ou os emuladores? O aparelho, basicamente, ele vai servir para quê? Para você receber o código via SMS para habilitar o seu WhatsApp, criar a conta no WhatsApp com aquele número, e também para você registrar os chips nas operadoras. Então, esse é um processo que você precisa pensar, tá? Por quê? Para você realizar isso, você precisa pelo menos de um telefone. Você vai trocando os chips ali, vai fazendo esse processo, e você precisa de um telefone para executar isso. Agora é o seguinte, para fazer o acompanhamento, você vai utilizar o telefone físico ou você vai utilizar emuladores no seu computador, tá? Lembrando que você não precisa acompanhar o tempo inteiro. Você vai entrar ali algumas vezes no dia e fazer a verificação se está tudo funcionando certinho. Se você for utilizar, por exemplo, emuladores, os emuladores eles consomem bastante memória quando você abre todos eles ao mesmo tempo. Em média, cada emulador consome 1 GB de memória RAM do seu computador para emular um aparelho celular. Então, dependendo do tamanho do lançamento que você for fazer, se você quiser deixar todos eles abertos, ou se você vai fazer vários lançamentos ao mesmo tempo, você precisa ter uma máquina forte para suportar todos esses emuladores abertos ao mesmo tempo. Tá? Então você pensa bem aí direitinho o que vale mais a pena. Se é você fazer essa utilização do emulador no computador, ou se é você comprar alguns aparelhos, né? Alguns aparelhos eles têm a possibilidade de utilizar 2 chips, então você tem aí 2 aparelhos por chips, então dependendo do projeto que você tem, você consegue mensurar aí a quantidade e definir se você vai utilizar emuladores ou aparelhos físicos. Um outro item que é muito importante é o que eu vou utilizar? Grupos ou vou utilizar comunidade? O que é mais adequado para a estratégia que eu estou criando com o estrategista, ou a estratégia que o estrategista criou. Então, você precisa definir isso com ele. E você, como gestor de grupos de WhatsApp ou de lançamento, né, de grupos de lançamento, você precisa saber qual é a diferença entre grupos de WhatsApp e comunidade. Dentro da estratégia que o estrategista ou o lançador criou, cabe o quê? Comunidade ou grupos? Qual é a diferença entre um e outro? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falei sobre a diferença entre um e outro. Você depois pode procurar aí no canal, tem lá como utilizar a comunidade para fazer lançamentos. E você vai identificar quais são os pontos e a diferença entre comunidade e grupos. É muito importante você entender isso, porque isso pode atrapalhar a estratégia que foi traçada de comunicação. Depende da estratégia. Tá? Por exemplo, um ponto muito importante. Comunidade, você não consegue abrir e fechar igual você faz com os grupos. Se o seu lançador estrategista ele tem uma estratégia de abrir os grupos em algum momento para gerar ali uma interação com as pessoas que estão nos grupos, isso não funciona, isso não se aplica à comunidade. Tá? Comunidade você não abre ela para comentários. Então você precisa pensar muito bem em que você vai utilizar. Tá legal? Beleza. Já definiu a quantidade de leads, vocês já viram tudo isso. Já definiram se vai ser comunidades ou grupos. Já conseguiu estruturar a parte de habilitação de chip, de compra de chip, criação das contas de WhatsApp. Certo?
Agora é o seguinte, vamos dar início ao processo de criação de comunidade. Isso aqui são informações que você precisa pegar para iniciar esse processo de criação, onde você vai sentar lá na frente do computador, vai escolher a ferramenta e vai começar a executar o processo. Primeira coisa que vai fazer é criação dos grupos. O que você precisa para criar os grupos? Tá? Precisa de nome, imagem de capa, descrição. Você precisa verificar se os grupos vão ficar fechados ou abertos, tá? Para os participantes comentarem ou não. E quantos números de administrador você vai colocar dentro desses grupos. Então, lembra, tudo isso depende da primeira informação, tá? Que é o que? Você identificar, junto com o estrategista ou com o lançador, a quantidade de leads, a expectativa de quantidade de leads que serão captados para esse lançamento. Com base nisso, você já vai tomar todas as outras decisões. O próximo item é um item muito importante, tá? Você precisa identificar isso aí. É onde os links serão divulgados, os links de captação. Por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe que o Instagram está com um pequeno problema aí que está dificultando e tornando a vida dos lançadores, dos gerenciadores, do pessoal que faz gerenciamento de grupos de WhatsApp, um pouco mais difíceis. Quando você divulga um link lá, ele desabilita quando vai para a navegação do navegador do próprio Instagram. Então você não consegue utilizar vários links ali, nem passar no direct, nem colocar na bio, nem colocar em stories. Então você precisa identificar aonde serão divulgados esses links para que você utilize um link onde ele tem a configuração aí de Deep Link e consiga atender sua necessidade. Por exemplo, se você for utilizar link do Instagram, tem algumas ferramentas que já tem um processo que consegue contornar esse problema do Instagram. Então, você precisa verificar se a ferramenta que você vai contratar tem essa possibilidade de utilizar um link que vá conseguir direcionar as pessoas que chegam através do Instagram para os grupos ou comunidades que você definiu. Tá legal? Então, é muito importante você ter essa noção de onde serão divulgados os links que vai ser utilizado para a captação dos seus clientes. Maravilha, então você conseguiu identificar onde serão divulgados os links e você vai ver na ferramenta se existem os links para você divulgar no Instagram de acordo com esse processo que eu te falei. Tá? Eu fiz um vídeo falando sobre a DevZap, como eles conseguiram contornar isso, e se você quiser você pode assistir também aí na playlist. Legal? O próximo item é um item muito importante. Criar as mensagens que serão enviadas dentro dos grupos durante o processo de lançamento. Essas mensagens você precisa definir, na verdade quem vai definir isso é o copy e o estrategista, eles vão criar todo esse processo. E você vai apenas pegar essas mensagens, colocar na ferramenta, vai criar as mensagens e vai fazer o processo de agendamento de acordo com a data programada pelo estrategista. Então você pode pegar todas as mensagens do seu lançamento e deixar elas todas pré-programadas, todas agendadas lá, cria todas elas bonitinho, coloca o nome bonitinho. Se vai ter arquivo, coloca o nome do arquivo bonitinho. Se é enquete, verifica se a ferramenta que você vai utilizar vai deixar você colocar enquete dentro dos grupos ou da comunidade. Então você tem que pensar em tudo isso para definir qual ferramenta você vai utilizar. Tá? E aí você pode programar tudo isso, você vai pegar lá 1, 2, 3 horas, um dia se for necessário, e vai criar todas as mensagens lá bonitinho, vai programar tudo certinho, tá? Os momentos de envio, fechamento de grupo, abertura de grupo, troca de capa, descrição, o que quer que seja, você precisa e você consegue deixar isso programado para ser executado. Óbvio, informação importante, você precisa acompanhar todo o processo, não é só porque a ferramenta faz um agendamento automatizado, que ela faz tudo automatizado, que você não vai entrar nunca mais nela. Você precisa acompanhar a execução de todos esses processos durante todo o lançamento. Afinal de contas, você é o responsável para que as coisas funcionem. Então você precisa verificar todos esses pontos aí. Criou as mensagens, você já vai programar as mensagens para todo o processo de lançamento. Agora, uma das coisas mais importantes, eu vou falar aqui para vocês. Isso é um ponto sensível e importante, tá? Se não fosse, eu teria deixado ele fora da lista. Que é fazer o double check de todas as informações e ações que foram feitas com uma outra pessoa da equipe. Por que eu falo isso?
porque às vezes a gente deixa passar algum problema, alguma configuração, alguma coisa que a gente deixou de fazer. Então, você pedir para uma outra pessoa fazer o double check, passa lá toda a lista de execução que você criou, que você fez, passa para uma outra pessoa e fala assim, ó, tá tudo configurado, faz um checklist aqui para mim, tá? Dá um double check, verifica se está tudo certinho. E aí vocês matam todo esse processo de configuração dos grupos, das comunidades que sejam, tá? Dos agendamentos que foram criados, das ações que foram criadas para o lançamento. Tá legal? Então, galera, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês, uma aula aí completa sobre um checklist de ações que são necessárias você realizar durante o processo de lançamento, captação, comunicação com os leads, envio de mensagens nos grupos, fechamento e abertura, tudo isso, tá? Essa aqui é um checklist completo que eu fiz para vocês. Eu vou criar um Trello com essas informações. Vou deixar aqui bonitinho para vocês aqui na descrição. Vocês vão poder acessar e verificar como que funciona tudo certinho. Tá legal? A próxima aula será sobre os processos de criação de comunicação no individual com os leads. Tá? Aí eu vou falar sobre você fazer integração com o checkout para gerar todas as ações do checkout, processo de entrada e saída, se você vai criar alguma ação no individual durante o seu processo de lançamento, como é que você vai fazer, o que você precisa para executar todas essas ações. Tá? Já deixei aqui um checklist preparado para essa comunicação no individual também. Então, galera, antes que eu me esqueça, vou pedir para vocês clicarem aqui, se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve. Quem não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho das notificações para que você receba, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você receba esse comunicado e você possa aí agregar mais informações aos seus processos de lançamento, aos seus projetos de lançamento, seja ele e-commerce, seja ele lançamento de infoproduto, lançamento de expert, seja o que você quiser. Você hoje não tem como fazer processo de lançamento sem utilizar o seu WhatsApp. Então, essas informações que eu passei para você aqui são informações necessárias que você precisa para que o seu projeto funcione 100%. Tá legal? Galera, muito obrigado. Não se esqueça, tá? Entra aí, vou deixar o link do Trello na descrição com todos esses links aqui para você entrar lá e dar uma olhadinha, ver como é que funciona. Tá legal? Forte abraço a todos. Bora pra cima. Tamo junto.